Pronto. Então, falando, né, de horário de reunião, eu queria comentar com vocês o calendário de reuniões, né? Eu passei para todo mundo, certo? Todo mundo viu lá no WhatsApp, no grupo? O Sim. calendário de reuniões. Então, assim, esse calendário surgiu, né, Sérgio? O Sérgio está aí para me ajudar a lembrar também. Esse calendário surgiu de uma reunião nossa, né, da nossa equipe, porque também somos 4. E aí, assim, gente, é quase missão impossível a gente conseguir conciliar todos os horários. Até a gente fez a nossa reunião, né, da nossa equipe num sábado, porque foi o dia assim que deu certo para todos, né? Mas a gente não vai tornar habitual a reunião aos sábados. Então, assim, a gente conseguiu encontrar na semana alguns dias em comum, que é a sexta-feira, na verdade, mas que, assim, a ideia era que eu participasse de todas as reuniões, que passarão a ser quinzenais, né? Eu vou participar de todas e aí eu vou ter sempre alguém da equipe comigo. Então, hoje é o Sérgio, na próxima acho que é o Alessandro. A gente vai revezando assim, né? De modo que sempre tem alguém da equipe participando a cada 15 dias. E também tem uma alternância de horário. Também tem isso, né? Esse é um detalhe, não sei se vocês todos perceberam. Na segunda sexta-feira do mês, é às 14. E na última sexta-feira do mês é às 16. É isso, né? Sérgio, é isso. Eu já estou fazendo confusão porque eu tenho uma outra reunião também de sexta-feira, quinzenal, com outro grupo. Então, assim, essas coisas, viu? Então a gente teve que fechar mesmo o calendário e aí também lembrei, né, que vocês tinham conversado comigo que os horários de vocês estavam assim, um pouco mais flexíveis, vamos dizer assim, né? Que talvez fosse mais provável que vocês poderiam ajustar esse horário do que nós temos, acho que talvez um horário mais fechado, né? Enfim. Então, ok para todo mundo? Pode acontecer, né, gente? De eu, às vezes um ou outro, outra vez, né, não dá certo com a Aline, eu não sei se. Eu espero que ela possa participar da próxima, Sim, acredito eu que né? sim. É. O meu problema é que meu horário ainda não foi fechado, né? Então, por Uhum. isso que eu não me pronunciei no grupo, porque ainda não temos um horário fechado específico, Sei, sei. tá? Sim. Talvez eu tenha problema na segunda-feira, mas não é certeza também. Também não é certeza. Eu posso tentar fazer uma mudança de horário, pedir para ela dar uma adequada no horário. Vou verificar direitinho. Uhum, É porque uhum. nós tivemos alguns problemas na escola também, com relação ao professor que estava no projeto, aí perdeu o projeto, voltou para a sala de aula. Enfim, Uhum. aí deu uma bagunçada no horário que estava quase definido. Sim, isso acontece. Então, assim, esse calendário que a gente fez vai até maio, né? Porque também a gente muda, na UFABC, nós temos mudança de horário a cada quadrimestre. Então, a gente conseguiu fazer um calendário até maio. Depois de maio, a gente conversa de novo, tá? Vamos tentar manter, vamos ver se as coisas conseguem ficar desse jeito, se estiver bom para todo mundo. Então, e por falar, então, de horário e dessas mudanças todas que estão acontecendo aí, né, nas escolas, assim, eu conversei com a equipe e expus para eles as mudanças que aconteceram aí na vida de vocês, né? E mas assim, de lá para cá, eu não sei, acho que até mudou de novo, talvez alguma coisa tenha mudado. Então, eu queria que cada um falasse rapidamente como é que está a situação de vocês hoje na escola. Quem quer começar? Eu, Arruda.
Oi, Rose. Como sempre. Eu continuo na sala de aula, porque eu sou do grupo de risco. Quer dizer, o grupo de risco, eu não posso exercer uma outra função que eu tenha que me expor. Então, por enquanto, eu continuo na sala de aula. Aí, como eu sou do grupo de risco, provavelmente até maio eu não vou voltar, né? Porque eu tenho que ser vacinada para estar lá. Aí, só que também, como a Anivaldo falou, o horário de professor não foi fechado. Pela minha carga horária, eu teria livre só na sexta-feira após as 3 horas. Mas até maio tá ok, porque eu sou do grupo de risco, eu não vou sair daqui, né? Tá, mas você então vai estar. Não... Mas você vai estar com aulas, com turmas do médio online. Eu tenho a turma do médio completa. Eu tenho primeiro, segundo e terceiro anos. Aliás, eu e a Couto eram as únicas que tinha completo na escola, né? As 3 séries. Ok. Então, Maísa, eu voltei no híbrido, né? Eu estou presencialmente e online. Então, nós estamos indo para a escola todos os dias, mas online também. Aqueles alunos, de acordo com o decreto de Mauá, até então, estava previsto o nosso retorno, no retorno dos alunos de 35%, para 1º de março, estava previsto. Mas eu acho que houve uma resolução aí de ontem para hoje, e me parece que esse retorno será antecipado. Nada certo, mas ouvi falar, né? Aí tem o ouvir falar, mas não temos nada concreto ainda, que seria a partir de segunda-feira. Não acredito nessa possibilidade, que será a partir de segunda-feira, mas da semana que vem não passa. Então, provavelmente, entre a semana que vem e talvez a outra, teremos já alunos na escola. Os 35%, que no caso comporta salas entre 10 e 8 alunos, 8 e 10 alunos por sala, provavelmente. Esse é o primeiro momento, né? Então, não sabemos daqui. Sim. Vamos lá. Eliane? Bom, a minha situação ela não muda, eu continuo como PCAI, que é um professor coordenador de agrupamento de escolas, né? Então eu visito 5 escolas durante a semana, e às sextas-feiras eu fico na minha escola Polo, e eu posso participar das reuniões. A gente só tá vendo assim um dia se a gente vai continuar com a turma, com o aluno ou não, né? Porque no caso a Rose e a Anivalda são as professoras das salas agora, e eu e a Aline nós vamos, se for o caso, entrar como professoras colaboradoras aí nesse trabalho extra classe, extracurricular, ou do próprio projeto da disciplina delas, né? Mas eu continuo, então, nas escolas, a minha situação, ela continua. Tá, e sua escola Polo essa escola Polo é a escola Polo não é o Washington Vita, é uma outra escola, porque eles deram preferência à escola que tinha a Ali. Vocês lembram disso? Vocês foram professores de educação básica, você e o Sérgio, Maísa? Não, básica sim, da básica sim. Mas lembram dessa questão do Ali? Que é um adicional de local de exercício, localização de exercício, uma coisa assim. Se a escola está situada numa região que é muito isolada, ou que tem muito problema social, econômico, a clientela, né, é meio difícil, é perigosa, o professor recebe cerca de 400 a 500 reais a mais para trabalhar nesse local. Então, eu trabalhava aqui no Washington Vita, que é uma escola meio que central, vamos dizer assim, né? Agora eu estou numa escola um pouco mais afastada. E eu vou ficar nessa escola Apolo nas sextas-feiras o dia todo. Então, lá eu tenho, assim, acesso ao computador, eles vão ter uma mesa para mim, um espaço, né? É que eles estão organizando, que é um cargo novo, na verdade. Mas o fato de eu não estar no Vita não interfere em nada, porque lá eu vou ter acesso à internet e a gente vai poder conversar normalmente. Tá?
Uhum. E como o meu cargo ele é um pouco mais flexível que o da Aline, porque eu trabalho assessorando escolas, ela não, ela tem que estar na escola presente, atendendo a demanda de professor, de aluno, de direção, é uma loucura. E eu, na verdade, sou um apoio do PC, né? E posso fazer isso à distância, sem problemas. Uhum. Tá. Então, no seu cargo, Eliane, só para entender, você Tá. está numa posição assim de formadora de professores, é isso? A sua Formadora atividade? de professor coordenador. Isso, de professores. Eu formo o PC e o PC forma o professor. Ah, Quando eu chego na escola, eles ficam até tirando sarro do coordenador, os professores, né? Falando assim, aí, chegou seu chefe, chegou sua chefe. Mas na verdade não é, né? Que na verdade a gente vai fazer uma formação. E sim, vamos dizer assim, que subentende-se, né, que eu esteja acima, meio que vindo da diretoria de ensino fazer essa formação. E é uma posição bem bacana, que dá para a gente também coletar alguns dados. Porque aí eu tenho mais uma gama de... Né? Isso para minha pesquisa, eu tô falando, tá? Não para o projeto. não, daqui a pouco a gente vai falar do projeto, porque aí também tem umas Tá. ideias que a gente Que conversou na legal. nossa equipe, né? E aí a gente Ótimo. vai colocar para vocês para ver como é que vocês Tá bom. como é que vocês veem essa proposta, né? Que para Tá. nós seria interessante em termos tanto do projeto como também para nossa pesquisa aqui enquanto equipe, Perfeito. né? Mas Tá. vamos lá. Aí, bom, você sabe bem da Aline, né? Vocês devem saber bem, então, da posição da Aline, que ela é coordenadora pedagógica, não é isso? Isso. Ela vai fazer a formação da Nivalda e da Rosimeire, semanalmente. Que agora, eu acabei de saber que elas vão ter formações online e só uma formação semanal com o PC. Isso elas nem estão sabendo ainda, mas como eu já estou... a informação chega primeiro a mim do que a elas, né? Então, a Aline vai ter um pouco mais de tempo flexível, vamos dizer assim, porque os ATPCs eram 7 horas. Então, a gente ficava o período da manhã inteiro ou da tarde inteiro com o coordenador. E agora não, ele vai fazer online e só um deles, ou dois no máximo, que seriam 2 horas semanais, com o coordenador. Isso a Aline também deve estar sabendo agora, provavelmente. Bom, então várias mudanças, né? Várias mudanças e sim, evidentemente que isso acaba afetando um pouco o projeto e a gente teve que fazer umas mudanças aí nos rumos do projeto, né? O projeto termina em novembro desse ano, né? De acordo com o CNPq, né? O projeto termina em novembro e aí nós tivemos algumas ideias. O Sérgio me ajuda aí, Sérgio, para ver se eu vou ser claro o suficiente aqui naquilo que a gente conversou e o que eu entendi também, né? Então, assim, a gente tem 2 focos, né? Nesse grupo aqui a gente tem 2 focos. O foco do ensino e o foco da pesquisa, né? O foco do ensino é o foco de vocês, né? Ensino e também da formação de vocês. Né? Enquanto vocês estão num projeto de ensino, também vocês estão, ao mesmo tempo, fazendo a formação de vocês, correto? O outro foco seria da nossa equipe, que tem como objetivo fazer uma pesquisa acerca da formação de vocês mesmo, né? De como que vocês estão atuando no projeto, né? A evolução de vocês, né? Cada um de nós aqui tem um olhar, na verdade, né? Cada um de nós tem um interesse específico, um olhar sobre esse projeto, né? Mas é um olhar de pesquisa. E no caso
uma ideia para a gente conciliar esses focos, né? A gente pensou no seguinte: até o momento, vocês todas trabalharam no papel de professoras, atuaram na sala de aula como professoras, ok? Fizeram um piloto, coletaram dados, esse material tá guardado, ok? E é um material que a gente não pode perder, né? A gente vai ter esse material, né, esses dados como nosso ponto aí de partida para essa etapa que vai se iniciar, vamos dizer assim, esse ano. E inclusive se inicia agora com vocês, duas de vocês, pelo menos, em papéis diferentes, né? Então, a ideia é a seguinte: vocês tinham colocado, né, a Eliane e a Aline, de vocês atuarem, embora sendo coordenadoras, né, em outro papel, de vocês estarem atuando junto aos alunos como professoras, num projeto extra classe, né, uma coisa extracurricular, né? Essa era uma ideia que eu lembro que vocês colocaram para mim quando a gente conversou. Só que a gente pensou que talvez pudesse ser mais interessante, né? Que, por exemplo, a Anivalda e a Rosa estariam no papel, continuariam no papel de professoras, mas a Rose também tinha falado de assumir uma coordenação, não era, Rose? Coordenação de projeto, alguma coisa assim ou não? Isso, mas ele ainda não ocorreu justamente porque eu sou do grupo de risco. E Tá. aí eu ia fazer parte da gestão junto com a Aline. Aí eu ia cuidar da convivência, ser uma mediadora. E para isso eu teria que estar no presencial. Entendi. Entendi. Aí ainda acontecer após, vamos resolver. Tá. Então, por enquanto, o seu papel é de professora, certo? E aí, então, a Eliane e a Aline, ao invés de participarem do projeto como professoras, nessa proposta de fazer aplicar um projeto, que seja o mesmo projeto que vocês já fizeram, o piloto, né? De um modo extracurricular, vocês teriam mais condições de formarem os professores para aplicarem esse projeto. Então, veja só, é outro papel, é outra visão. Então, vocês, a Eliane e a Aline, estariam numa posição de multiplicadoras, vamos dizer assim, né? Desse projeto junto aos alunos. Então, vocês não estariam mais na posição de fazer aula, né? De participar de uma aula como professora junto com os alunos, mas numa posição de multiplicar, né, de formar esses professores, ajudar esses professores a aplicar um projeto que seja interdisciplinar, né, com aquela mesma ideia que a gente já trabalhou, né, o ensino investigativo, né, que é outra abordagem aí que a gente tentou inserir no projeto, né, mas vocês então estariam nessa condição de formar os professores. Então, vocês seriam formadoras da Nivalda e da Rose, por exemplo. Então, veja que é uma outra dimensão, né? E para nós, aqui da equipe, assim, seria bastante interessante poder ver como é que vocês evoluem nesse papel. Como é que é ser professor de um projeto, atuando como professor em um projeto junto aos alunos, e agora como é que é
coordenar um grupo de professores que vai aplicar um projeto. Então, é bastante interessante para nós perceber isso, né? E investigar essa nova condição de vocês. E aí, assim, é isso, Sérgio. Por favor, você pode interferir aí também se eu falei, se eu expliquei bem ou não, se faltou alguma coisa. Não, acho que foi exatamente isso que você tinha colocado para elas, foi o que a gente tinha discutido lá. Acho que a posição delas seria mais também nessa supervisão geral, né? É como se fosse também ou fosse uma ideia se existisse assim, não é uma hierarquia, porque acho que todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, mas é que tem a ideia de a gente estaria mais nessa etapa mais da coordenação, as meninas estariam nessa etapa também junto com a gente, junto com os professores, então seria esse intercâmbio geral. Elas não estariam diretamente na sala, como elas tiveram antes, até por causa da posição de coordenação, né? Mas eu acho que elas conseguiriam estar dessa posição que elas estão, de coordenador do processo, olhar o processo mais de cima e intervir também, né? Dessa forma mais diretiva também. Então, na verdade, quem estaria atuando diretamente com os alunos seria a Nivalda e a Rose, né? A Eliane e a Aline estariam, né, nessa supervisão aí desse projeto, né? Que aí teria que incluir outros professores, no caso de ciências e matemática, né? Que eu acho que vocês devem conhecer e devem, né, saber indicar e saber orientar outros professores dessas áreas nessa posição que vocês estariam assumindo agora, né? Eu imagino que tenha outros professores na escola, não só na Washington Vita. Talvez a Eliane consiga até fazer uma articulação com outra escola, em outra escola também. Né? Nessa formação, eu não sei, Eliane, se você já tem um plano de formação, se você tem que seguir um determinado plano já pré-estabelecido de formação, e se você consegue inserir o projeto dentro do seu plano, não sei. A gente também, né, discutiu sem saber disso. Por isso que a gente está aqui para ver as possibilidades. Como é que é isso tudo para vocês? Como é que vocês estão... O que vocês acham dessa proposta? É viável, não é? Dá para trabalhar, não dá? Como é que fica para vocês? Eu acho que se a gente tivesse esses professores de matemática e ciências dentro da própria escola que a gente já está, o Washington Vita, seria um diálogo mais fácil, né? E porque nas escolas que eu estou indo, 2 são de ciclo 1, então de 1º ao 5º ano. E 3, na verdade, tem o ensino médio fundamental 2. Mas, na verdade, eu recebo, assim, um roteiro, eu tenho que seguir. Então, eu faço um acompanhamento de como está sendo a recuperação e aprofundamento dos alunos, a busca ativa, né? Mas nada impede que eu possa sugerir alguma dessas possibilidades. Eu só vejo um pouco de dificuldade, assim, em termos de grupo de alunos. Como é que a gente faria essa formação nesse sentido? Porque as meninas vão continuar trabalhando com os alunos, é isso? O nosso contato com os alunos é via Nivalda e Rose. Certo. Então, porque aí nós poderíamos trabalhar com as professoras que pegaram as minhas aulas e da Aline, daria para fazer, né? Mas a gente teria que conversar, porque eu não conheço os professores, mas dá para a gente, né, conversar nesse sentido. Não vejo problema. A questão de envolver outra escola, existe essa possibilidade, como eu falei. Eu só não sei como é que seria esse diálogo, né? Talvez... Não é obrigatório, tá? Eu estou sugerindo só se... Aí você vê as condições, não é obrigatório. Sim. Eu acho até melhor que fosse mesmo na escola que vocês estavam, né? Estão aí. Sim. Porque aqui a gente tem...
Assim, eu teria como indicar já as professoras, que na verdade, assim, a Alcione, né, meninas? Que ela é de matemática, ela trabalha com fundamental, acredito, 2, né? É isso, Nivalda? Ela está com médio também. Ah, tá com médio de matemática? Sim, de matemática. Ah, então, ela é excelente, porque ela é muito engajada, né? Ela tem um Sim. perfil, assim, bem próximo, parecido com o da gente. Sim. E quem seria a outra pessoa? Não, A mas gente assim, teria... você não precisa indicar para nós. Ah, O que é tá. importante é que exista um professor, porque como o projeto prioriza Ah, entendi. ciências e Sim. matemática, Uhum. então a gente mantém o projeto interdisciplinar, né? Certo. Como com a Nivalda, com a Rose, né? Mas a gente não pode prescindir das ciências e da matemática, Ah, sim, claro. entendeu? Então, assim, essas professoras, elas não precisam ter relação com o nosso projeto. Ah, entendi. Elas não precisam ter nenhuma relação com o nosso projeto. Elas são Uhum. professoras. E elas vão trabalhar num projeto que, por acaso, é um projeto que é o nosso. Fala, Nivalda, Uhum. você levantou a mão. Eu fiz assim. Seria o engajamento desses professores nas nossas, no caso da Alcione de matemática, seria o engajamento de um projeto nosso que ela também possa desenvolver junto conosco ali naquele momento. É isso? Sim, sim, é Não é? isso. É isso, é isso, né? É... Acho que é isso, né, Sérgio? Ela ia ocupar o papel de uma professora normal, assim, no projeto também, né? Uhum. Então, elas não precisam ter vínculo com a gente aqui, com o Aham. projeto da E gente Entendi. aqui. ela, se a gente conseguisse fechar só nela, no caso, porque ela é formada em química, como eu, Ela mas que. ela dá aula de matemática. Alcione, Ah, essa professora. ela tem formação em química? Ela tem formação em química, mas ela dá aula de matemática, porque ela não consegue pegar as aulas de química. Sim. Então, a formação dela permite com que ela, no projeto, desenvolva essa questão das ciências e da matemática, né, no caso, com a Aline em colaboração. Eu acho que seria perfeito para ela fechar, né, no caso, assim, para a gente Sim. pensar nas estratégias, como a gente fez no ano passado, seria fazer uma continuação desse projeto. Sim. Então, aí vem a segunda parte Ah, da tá. Vamos proposta. ouvir, então. Tá. É uma coisa de cada vez, né? Então, a segunda ideia, quer dizer, continuando, né? E para dar um pontapé inicial, como é que a gente vai fazer? De onde a gente vai partir? A ideia seria pegar aquele projeto e começar a reformular. Começar a reformular, né? Porque ele foi piloto. Então, agora, vocês já estão em outro patamar, vamos dizer assim, né? Vocês já têm aplicaram, já viram como é que funciona, já conseguem perceber aonde que pode melhorar, né? Que pontos. Vocês podem modificar, de repente, também, inserir coisas que vocês não inseriram, né? Mas a ideia é pegar esse projeto, reformular, aperfeiçoar e aplicar. Né? Essa seria a. Então, vocês podem assim, manter o mesmo tema, no princípio, né? Eu não sei se vocês têm interesse. Não sei, né, Sérgio? Você acha que seria mais interessante que elas ficassem, continuassem com o mesmo tema e aprofundasse e aperfeiçoasse aquele que elas já aplicaram Mas dentro da nossa. eu acho que tem que muito ver aquela parte final das tarefas de aprendizagem com o Alessandro, né? Porque eu acho que esse era o foco que o projeto ia dar agora, né? Porque talvez tem que ver a partir do que ele vai colocar como questão, que elas vão levar lá para a prática, para aplicar essas questões, para ver se dá tempo de voltar. Ou se a partir do que ele vai propor lá, teoricamente, o que elas fizeram pode partir disso, sabe? Ao meu ver, assim, de fora, eu acho que a gente poderia fazer em cima do que elas já fizeram, né? Porque já teria até um aperfeiçoamento até
do que elas fizeram, já tem um background, já tem um feedback dessa proposta, e seria um aperfeiçoamento, né? Saber algumas coisas que funcionam, outras que não funcionam, né? Mas eu acho que eu vou falar, depende muito da metodologia, que aí eu não domino, né? Na parte do que o Alessandro vai propor, teoricamente, das tarefas de aprendizagem, né? Mas eu acho que a parte dessas tarefas, né, do que o Alessandro vai propor, eu acho que independe do conteúdo que elas vão tratar, porque acho que são mais questões mais pedagógicas, são da reflexão delas, né, sobre como conduzir. Eu não sei, também estou... Talvez você que ver também se no planejamento delas prático cabe tocar nas mesmas coisas que elas já trabalharam, né? Também. Então também depende da programação das professoras. Então acho que tem que muito ver o que vai ter, né? Se Também. pudesse, que na verdade eu acho que é mais difícil, né? Ter a mesma coisa, com o mesmo conteúdo, com a mesma perspectiva. Se pudesse, ok. Mas se não puder, eu acho que não perde, porque o conteúdo mesmo diferenciado, elas vão ter aspectos de que elas fizeram com outro que pode aplicar nessa discussão, né? Eu acho que isso é que é o mais importante. Porque o mesmo conteúdo eu acho muito improvável de ser, né? Aí é com elas, né? Porque eu também estou imaginando aqui que a gente estava, no passado, a gente estava no final do ano, né? A gente estava no quarto bimestre, terceiro, quarto bimestre, né? Agora nós estamos no começo do ano, então o conteúdo muda, né? Mas eu não sei se elas querem manter um caráter de revisão, de conteúdo, vai depender da série. Bom, aí acho que é com elas que tem que falar melhor, né? Fala, Eliane, o que você quer falar? Então, o que a gente tem agora nesse novo cenário de início de ano é que todo o grupo tem que trabalhar com uma recuperação e aprofundamento de habilidades essenciais. Então, nesse sentido, o projeto, como a gente fez o ano passado, ele não estava pautado nessa questão. Então, pensando assim, nessa questão, a gente pode selecionar conteúdos que seja nesse mesmo contexto da pandemia, porque a gente vai ter, então, assim, 2020, 2021, nesse mesmo contexto ainda de pandemia, pelo menos até o meio do ano, né? E uma questão que eu estava ouvindo uma palestra do Antônio Nova, e ele disse o seguinte: o que a maioria das escolas fazem, e aí eu pensei que a gente está nesse cenário também. O que a Secretaria de Educação fez? Equipou toda a secretaria com aplicativos, novas maneiras de transmitir conteúdo, conhecimento, até o ATPC vai ser online, então tem um grupo especializado muito bom, né, que é no Centro de Mídia do Estado de São Paulo, que é o CMSP, e tudo muito lindo. Os professores vão lá e dão aula, e aí os professores aqui na escola presencial, ele vai acompanhar essa aula e fazer uma retomada, uma revisão, como se tudo estivesse pronto, tá? Perfeito, a tecnologia, a implementação, tudo lindo. Aí a gente chega na escola, o que a gente vê na escola? A internet não funciona, não tem computador para todo mundo. O professor, se ele não leva o PC dele de casa, ele não tem acesso, e se ele não usa os dados dele, ele também não tem esse acesso, ou seja, toda a secretaria implementou, né, uma tecnologia fabulosa, mas na prática ela não se aplica. Então, ao invés de ir para a prática e falar, bom, o que eu tenho aqui, com o que eu posso trabalhar? Não, primeiro eles fizeram o inverso. Então, agora está tendo que receber chip, né, assim, que não se sabe quando é que vai chegar, para os alunos poderem usar, só que a internet local da escola, ela não é boa. Então, não foi investido numa internet boa, que tivesse vários daqueles, eu não sei como é que chama, replicador, que você coloca em vários ambientes, para o sinal ser bom. Amplificador, né? Do sinal, né? Isso, uma coisa assim, né? Repetidores, então, né? isso não tem. Repetidores. Repetidores, Então, não tem isso. Então, o professor fica com essa dificuldade. Dentro desse contexto, eu acho que a gente vai enfrentar uma situação real, né? Mesmo sabendo que os nossos alunos, eles querem continuar no projeto, eles estão ansiosos pelo projeto, o grupo continua, só saíram os alunos do terceiro, né, que eles foram fazer outras coisas e tal, mas eu acho que dá para a gente adaptar sim, inclusive, talvez, tratar um pouco mais, eu estou agora falando como formadora já, hein? Tratar um pouco mais dessa questão, dessas dificuldades que o professor enfrenta, entende? Então, assim,
será que elas vão ter esse acesso? Porque vai ser um ensino híbrido agora. E é uma realidade. Então, o professor vem para a escola tirar dúvida de um grupo de alunos que ele é obrigado a assistir às aulas do centro de mídia. Então, tem umas coisas assim que a secretaria faz na teoria que é lindo, mas que na prática esbarra, né, em algumas questões. E eu acho que vai ser muito bacana se a gente puder discutir, né, nesse nível aí e pensar nessas habilidades essenciais que a gente tem que retomar para que o ano passado não seja perdido. Porque o aluno entregou o roteiro de uma atividade que ele não teve uma explicação do conteúdo, ele não teve nada. Simplesmente ele entregou. O quanto disso ele aprendeu? 2%, 3%, 4%, 5%, nada. Muitos foram os pais que fizeram. Então, a gente tem uma realidade, assim, bem difícil. Por isso que o secretário colocou que são 2 anos em um. Quer dizer, 1 ano que foi zerado. Por isso, essa pressa de vir com presencial o mais rápido possível, né? Que a gente até entende nas condições que tá difícil. Mas eu acho que vai ser uma boa possibilidade da gente trabalhar. Provavelmente a gente não usaria, como agora seria do presencial, as capas de revista, a gente usaria coisas mais atuais, né? Então, assim, como é que tá na sala de aula esse distanciamento, essa segurança, né? Como é que ela é estabelecida? E muitos alunos tiveram familiares que passaram por essa questão. Então, a gente pode trabalhar numa outra realidade, assim, de conversa agora, né? De pessoalmente, no caso. Eu acho que vai ser muito bom. E manter o tema, como o Sérgio falou, para a gente poder também estabelecer algumas comparações, né? O que que muda, o que que melhora, o que que... né? Uhum. Era isso. É um cenário complicado, né? Bem complicado. Porque como é que vocês vão atrair o aluno? Você falou que os alunos estão engajados, são os mesmos alunos do ano passado, eles provavelmente continuariam, né? Aí, assim, cabe às coordenadoras, né? Também às professoras, né? Fazer campanha, né? Reforçar a campanha para que eles continuem participando. E a Rosimeira é excelente nessa questão. Ela tá nos grupos todos aí, né, Rosinha? Então, fazer esse trabalho, né, de envolver os alunos, né, e também novos, talvez, porque se são os mesmos alunos, agora fiquei pensando, se são os mesmos alunos e o projeto é o mesmo, bom, não é exatamente o mesmo, né? Aí vocês vão pensar, se o tema é o mesmo, mas as aulas, as tarefas, as atividades serão outras, podem ser outras, ou aquelas mesmas aprimoradas, e aí tem que casar isso tudo, né? Além disso, tem que ter que casar isso tudo com essas habilidades aí que vocês teriam que trabalhar, né? Será que o projeto consegue? O projeto consegue conciliar as habilidades que vocês têm que retomar, né, do ano passado, com a ideia do projeto, o tema do projeto e atividades que vocês vão reformular ou renovar ou inserir? Eu acho que é possível, sim. Nós tivemos a reunião de pais, né, na segunda e na terça-feira, inclusive encontrei com vários alunos do terceiro, alunos que saíram até e foram buscar material dos irmãozinhos mais novos, e muitos falaram que se tiver a possibilidade de continuar com o projeto, vão continuar. E depois das reuniões que foram na segunda e na terça-feira, tivemos uma atividade, né, que teríamos que propor a eles um acolhimento. E o nosso acolhimento, inclusive, foi gerador desse tema. Então, por isso que eu falo. E o acolhimento, nós buscamos as habilidades essenciais. Para fazer esse acolhimento, nós lemos as habilidades essenciais. Inclusive, colocamos questões do socioemocional, que é um projeto de vida, né? Então, nós procuramos todas as habilidades essenciais e do projeto de vida, e
casou direitinho. Eu acho que é possível, sim. Então, já, assim, como acolhimento, nós já temos até uma atividade pronta, né? Pode-se dizer. Então, estou pensando aqui, né? Que dessa vez, né? Como a gente já tem um piloto no qual a gente pode se basear, né? Eu penso que a gente deve, né, vocês, na verdade, né, elaborar um planejamento, né, um cronograma de como isso vai funcionar, se vocês quais as séries que vocês acham que conseguem trabalhar, quantas vezes por semana acontecerão os encontros, que aula acontecerá em cada encontro, né? Fazer um plano bem detalhado mesmo, né? E também, né? Um plano detalhado das atividades, porque eu acho que ano passado as coisas, não sei, posso estar errada, posso estar enganada, mas as coisas parece que elas foram acontecendo, assim, né? À medida em que o tempo foi passando, as ideias foram chegando e as coisas foram acontecendo. Agora, eu acho importante que vocês tenham, antes de começar a aplicar, que se faça essa reformulação, que ela seja pronta. É lógico, né, gente? A gente sabe que tem os improvisos, tem os imprevistos, né? Tem tudo isso, mas a gente parte de um plano, né? A gente tem que partir de um plano já estruturado para depois partir para a ação, né? Então, acho que o pontapé desse trabalho nosso aí, esse ano, seria esse. Pegar o material que vocês já têm pronto e pensar em cima dele, em cada atividade, em tudo, todos os detalhes, replanejar, né? Para a gente não correr o risco de, assim, de fazer alguma coisa improvisada no sentido de, eu fiz, mas acho que não sei se ficou bom. Não, vamos tentar, nem que a gente comece isso em abril. Não tem problema, né? Não precisa ter pressa, assim, não é vou começar semana que vem. Não, mas eu prefiro que, não sei se o Sérgio está de acordo, mas eu prefiro que vocês tenham, assim, pensado de fato em cada uma das etapas desse projeto, o que vai acontecer, aquela ideia, traçar os objetivos, as habilidades de cada uma delas, né? E um trabalho que vai ser um trabalho extra, vamos dizer assim, se eu posso chamar de extra, é registrar, assim, por que vocês estão fazendo essas modificações? Se vocês estão reformulando lá a primeira aula, o acolhimento. Agora a gente fez de um jeito, agora nós vamos fazer de outro jeito. Tá, mas por que vocês resolveram fazer de outro jeito? Né? E ter isso documentado, a gente precisa ter isso documentado. Né? Eu sei que vocês já se reúnem e conversam bastante, né? E fazem várias reuniões aí que a gente não participa, né? E gravam essas reuniões também, é legal, né? Se registrar isso assim dessa forma, mas também fazer um registro mais formal, né, das ações que vocês escolheram, né? Aquela história que eu já falei para vocês, né? Da escolha consciente do que vocês estão fazendo.
é muito importante que seja uma escolha bem consciente. Eu estou fazendo isso porque aqui tem uma questão, sei lá, que envolve ensino investigativo e, sabe, fazer uma forma mais detalhada, né? Fortalecer a ideia da interdisciplinaridade, né? Tudo que vocês puderem repensar com um olhar também baseado na teoria, né? Seria bom. E fora isso também, né? Fora essas decisões conscientes e registradas, também seria interessante. Eu gosto da ideia, eu nunca usei, mas eu estou me convencendo. Não sei se o Sérgio já usou, acho que o Sérgio já usou essa estratégia dos portfólios. Já eu utilizo, a gente utiliza até nas disciplinas, às vezes, da graduação e da pós, né, como avaliação processual, os alunos observando isso, né. Então, acho que tem sido bem, acho que relevante, né, porque eu acho que o aluno, é o que a gente conversa da ideia mas a gente trabalha mais como método avaliativo, né, do aluno observar o processo como um todo. Estou pensando num portfólio para elas registrarem também, assim, as reflexões durante o processo. Eu acho que a gente tinha discutido isso lá nas primeiras reuniões, né? Eu tinha formado a ideia dos diários, ou portfólios, ou... Sim, eu lembro. Reflexivo, né? Porque eu acho que a gente dialoga com os aspectos teóricos, mas somos professores e desenvolvemos aquilo, mas esse diálogo, eu acho que é delas, né? Assim, quando elas implementam a aula, elas têm aquilo por trás, então elas vai e vêm, isso sem dúvida, né? Mas o portfólio individual, eu acho que é interessante também, né? Um registro do processo de uma forma mais reflexiva. E aí eu estou pensando em fazer mesmo lá no Drive, a gente tem o Drive, né? A gente usa pouco, mas a gente tem o Drive lá. E aí talvez colocar uma pastinha para cada uma, e colocar o portfólio lá, porque a gente não perde, sabe? A gente tem lá, se precisar consultar, tá lá, né? Tanto a equipe, a nossa equipe aqui, como vocês, a gente compartilha essa pasta, né? A gente já tem esse compartilhamento, na verdade, mas aí teríamos pastas individuais e a gente faz o documento que seria esse portfólio individual, né? Eu faço parte coordeno a residência pedagógica. Não sei se vocês já ouviram falar do programa Residência Pedagógica. É mais ou menos como o PIBID, acho que já ouviram falar do PIBID? O PIBID ficou mais famoso, né? Porque ele tem mais tempo. Eu também fui coordenadora de PIBID. E o Residência Pedagógica, ele se parece com o PIBID, né? Porque se trata de formação inicial de professores. E só que assim, o Residência é para alunos enquanto o PIBID é para os alunos iniciantes, até a segunda metade do curso de licenciatura, o Residência é para aqueles alunos que já estão na segunda metade do curso da licenciatura, né? Então, eu estou no Residência agora. E a gente tem feito algumas reuniões discutindo exatamente isso, como registrar as atividades, as ações de cada um dentro do projeto. E aí teve uma professora que também faz parte lá, né, do Residência, que trouxe, ela falou muito bem, né, eu acho que ela falou super bem, sobre o uso dos portfólios. Inclusive, ela me passou um material que ela toma por base quando ela usa portfólios nas disciplinas dela. Ela também usa portfólios lá na graduação, com os alunos da graduação. Ela gosta muito dessa ferramenta
E eu, assim, particularmente, eu nunca tinha usado. Já tinha lido alguma coisa sobre, alguns artigos científicos falando sobre o uso dos portfólios. Até posso resgatar esses artigos. Mas eu nunca tinha usado, né? E eu, quando ela expôs sobre os portfólios, a forma como ela usa e quais são as diretrizes, né, para fazer um portfólio, que tipo de coisa que se coloca no portfólio, que tipo de coisa não se coloca em portfólio, né? Eu achei bem interessante. Então, acho que eu poderia, talvez, na próxima reunião, trazer isso. Eu posso dar o material para vocês lerem, né? Sobre o assunto, mas a gente discutir um pouquinho o uso do portfólio, porque eu acho importante como ferramenta de registro das ações, das reflexões, principalmente das reflexões, né? Como é que eu reflito sobre a minha prática? É sobre a prática mesmo, é reflexão sobre a prática. Só que tem um jeitinho próprio de fazer isso, que tem alguns elementos lá que um portfólio deve conter, ou que se sugere que ele contenha. Sérgio, não sei se você tem isso formalizado, ou se você orienta, como que você orienta os seus alunos a fazer portfólio quando você usa. Eu acho que seria até bom, assim, particularmente eu li alguns trabalhos sobre portfólio, mas na disciplina que eu trabalho, como eu não utilizei eles como objeto de pesquisa, né, e não trabalho com objeto de pesquisa, o princípio que eu uso mais é mais da reflexão. Então, assim, para cada aula. Então, para cada aula, eu tenho um objetivo muito claro de aprendizagem para os alunos. Agora, como é que o aluno vê aquele processo a partir da ótica dele? O que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que funcionou, o que não funcionou, ou como ele dialoga com a prática dele ou não, né? Então, a diretriz que a gente dá é essa. Então, nas que eu conduzi, eu deixo eles bem livre. É como não é uma terapia, né? Na terapia a gente fala por livre associação. Mas eu também acho, de certa forma, quando o aluno fala por livre, espontânea vontade, o que emerge para ele naquela aula, também tem uma grande chance de ser aquilo que efetivamente contribuiu para ele ou não. Então, eu deixo ele bem livre. Eu procuro não padronizar. Tem questões, alguns portfólios, mas geralmente eu não padronizo. Eu deixo assim, eles escreverem, porque geralmente quando eles escrevem, eles apontam e aparecem coisas bem mais ricas do que eu deixar mais engessado, né? Sim, não, Mas a ideia... tem foco, assim, tem um foco. É para aquela aula, para aquele conteúdo, aquilo que ele vivenciou, como aquilo que ele vivenciou dialoga com a prática dele, enfim, tem um foco claro também. Então, eu acho que esse instrumento, ele tem esse objetivo mesmo, né? De ser um lugar onde você deposita as suas reflexões de uma forma mais livre, assim, menos roteirizada, né? Para não ter caráter de relatório, né? Porque senão o portfólio vira um relatório e não é bem essa a ideia do portfólio. O portfólio não é um relatório onde eu coloco itens, respondo a questões. Não, ele é um texto mais livre mesmo, só que ele tem alguns princípiozinhos assim que orientam não o tipo de escrita, mas orientam o que você pode colocar num portfólio que você não colocaria no portfólio. Então, o portfólio, por exemplo, admite fotos, por exemplo, se você achar que é pertinente, você pode anexar uma foto. Eu fiz essa reflexão e eu me lembrei de um texto que eu li, coloca o texto e coloca, sei lá, o trecho do texto que você acha que tem relação com aquilo que você está refletindo, né? É bem livre nesse sentido, é uma escrita mais livre, né? Mas, de qualquer forma, no caso de vocês,
seria fazer, então, um portfólio voltado para reflexão sobre a prática de vocês, né? Não é sobre aula, né? Como o Sérgio falou, não seria, né, sobre aula que vocês tiveram, mas sim aula que vocês deram, ou qualquer outra atividade do projeto que vocês estão elaborando, ou estão pensando, ou estão refletindo, e aí vai nesse portfólio, né? Que deve ser preenchido, acho que tem eu não sei se tem uma frequência, né, Sérgio? É lógico que acho que aí você que, como professor, você deve exigir deles uma certa frequência. Por exemplo, a cada aula tem que ter algum registro lá sobre aquela aula que ele assistiu, né? Agora, fala. No meu caso, assim, mas é quando eu faço disciplinas é a cada aula. Então, ele já sabe isso. Então, o intento é que eu não faço juízo de valor dos portfólios, mas aí, o que eu percebo é assim, que os alunos eles vão sair de uma posição, porque no início os portfólios são muito descritivos. Então, eles fazem mais um resumo do que foi a aula, o que não é objetivo, né? Mas na medida que eu dou um feedback para os alunos, mostrando que é menos o que a gente fez, é mais o que aquilo que a gente fez impactou, ou como ele dialoga com a prática dele, mais reflexivo, eles vão mudando de um aspecto mais descritivo para um aspecto mais reflexivo. E aí eu consigo ver essa evolução, e aí para eles realmente o processo fica retrospectivo, e aí é válido, né? Então, é mais esse aspecto assim, né? De colocar. Uma disciplina que eu fiz na pós, com a Cândida, ela trabalhava com os portfólios também e os alunos faziam uma riqueza muito grande nesse aspecto que você colocou, né? Eu era mais limitado, assim, ao texto, os alunos comigo, eles colocavam mais a questão dos aspectos textuais, mas tinha todos esses elementos, mas sempre assim, nessa pegada de que era mais reflexivo do que descritivo, né? Sim, E sim. realmente a pessoa que faz o portfólio e depois ela de um tempo ela vê ao final do processo ela vê todos eles, ela consegue ver o percurso dela, né? A evolução dela. Eu acho que você tocou num ponto, né, chave aí do portfólio, da ideia de portfólio, que é não ser descritivo, né? Simplesmente dizer, hoje eu fiz isso, hoje eu vi aquilo, eu aprendi isso, e eu assisti uma aula que o professor fez assim. Não, né? A ideia não é essa, a ideia é mais fazer, né, um processo reflexivo do que descritivo. É lógico que a gente vê essa evolução, né? Que você falou, a gente vê essa evolução quando a gente fala dos alunos. Eu acho que no caso das professoras, pode ser que também haja essa questão, né, de evoluir dentro dessa ferramenta. Acho que também pode acontecer e tal, né? Só que o objeto delas é outro, né? O objeto delas não é uma aula que elas assistiram, mas assim, uma aula que elas deram, ou qualquer outra prática que elas fizeram em relação ao projeto, né? Então, essa questão da descrição, né, que é uma ideia que não combina com o portfólio, né? A professora que falou sobre isso lá no Residência, ela pontuou exatamente isso. Uma das coisas que ela pontuou foi isso daí. Foi destacar o aspecto reflexivo e não descritivo de um portfólio, né? E ela me passou um materialzinho sobre isso, que eu acho que eu vou passar para vocês também, né? Eu não sei se alguém aqui já fez portfólio. Tem alguma experiência de portfólio? Tem, Eliane? Então, na disciplina do Sérgio com a Meire, né, a segunda aula eu entrei meio que no meio, já estava andando, né, eu só ouvi. Mas a primeira que eu perdi, eu assisti a aula, né, e tinha realmente esse portfólio, que são questões para a gente falar o que você sabia, o que você não sabia, o que você aprendeu, o que é conhecimento novo, justamente isso que o Sérgio colocou. E em forma de Google Formulário. Eu achei espetacular. Se a gente pudesse fazer nesse formato, todas essas informações que você falou que
essa professora residente destacou de um portfólio, seria maravilhoso. Mesmo que quinzenalmente ou mensalmente a gente mudasse as questões que a gente deveria refletir sobre, né, no portfólio, eu acho que é uma forma bacana. Por quê? Se eu escrevo por conta própria e faço uma análise geral, eu posso escrever qualquer coisa e não exatamente o que vocês precisam saber. Então, se a gente tiver um direcionamento, porque para mim a ideia de portfólio que eu fazia com meus alunos era o quê? Eles montarem numa pastinha todas as provas, atividades do bimestre, mas não é isso. O portfólio vai além disso. Vai nessa questão de eu ter consciência do que eu aprendi, do que eu me apropriei, né? Então, a gente poderia registrar, talvez, nesse portfólio, algumas imagens do que a gente escreveu junto, não sei, talvez, mas esse registro tendo um objetivo, né? Como você pensou a aula tal, ou como vocês planejaram o conteúdo X, porque depois, na disciplina, foi colocado assim, que no final nós vamos fazer uma retomada disso tudo e ver o quanto a gente evoluiu. Então, e é uma reflexão que a gente escreve, envia para o professor e a gente tem uma cópia. Então, é bacana. E usando a ferramenta que a gente tem hoje, né? Que vai ser... Então, eu acho que poderia fazer uma adequação, sim, dessa proposta que você tem, com essa ideia que o Sérgio usa na disciplina, e fazer um registro bacana para a gente ter de todos esses momentos, né? Inclusive, sei lá, o que a gente mudaria, por que mudaria, o que foi positivo ou não. Eu acho que é uma estratégia muito boa. E por ser eletrônico, além de economizar papel, né? Não, eu tava pensando em fazer mesmo eletrônico, lá no Drive, abrir um documento. O documento que a gente escreve, assim, normalmente, é um documento, não sei se não é Word, né? Eu sei que é um documento que você escreve e que você mesmo edita e você usa sempre o mesmo. Você vai continuando. Você abre ele e continua escrevendo, abre ele e continua escrevendo. Então, você tem um documento, pelo que eu entendi, né? Ele é corrido, assim. Você põe uma data ali, ali você está escrevendo, assim, naquela semana você está escrevendo aquilo. E aí, fecha aquele documento, na próxima vez que for usar, abre ele de novo, continua escrevendo nele. Não sei se é isso... Porque eu tô com um pouco de... Tô aqui pensando, né? Receio de usar o Forms, porque acho que ele é um pouco quadradinho, não? Assim, eu não sei se... Aí também junta com essa ideia que essa necessidade aí que você colocou, e aí tem que ver com a Nivalda e a Rose também, de ter um roteirinho básico sobre o que eu vou pensar, né? Porque, assim, o que você acha, Sérgio? A gente acha que é legal a gente fazer um roteirinho, não é uma perguntas e respostas, não é? Acho que a ideia não é essa. Acho assim, para não fugir, eu concordo com a Eliane quando ela fala, de repente a gente vai escrever alguma coisa que, sei lá, não era bem aquilo. Ou não, você esqueceu de pensar naquilo outro. Seria uma reflexão um pouquinho mais dirigida a partir de um roteirinho básico. O que você acha, Sérgio, disso? Eu concordo com a Eliana, assim, eu acho que... porque eu acho que a gente não pode ir para os extremos, né? Nem deixar totalmente hermético, porque aí fica muito fechado e limita para os alunos, e nem totalmente amplo, porque fica amorfo e o aluno não sabe o que faz, né? E refletir sobre o que refletir é muito amplo, né? Uhum. O que eu acho, assim, Maísa, depende muito do objetivo da gente, mas eu acho, assim, que a gente poderia abrir para elas falarem qual que é o modelo que elas acham que é o que funciona, porque a ideia por trás do portfólio é o seguinte, que é o que eu penso. Elas têm uma liberdade de escrever a percepção dela a partir das experiências que ela vivenciou, mas dentro de uma questão muito clara. Então, por exemplo, elas vão aplicar a aula do conteúdo X a partir de uma perspectiva, como elas fizeram, da interdisciplinaridade. Então, elas planejaram aquilo, elas executaram aquilo e elas depois vão olhar para aquilo de novo. Então, eu acho que essa reflexão tem que ser em cima da interdisciplinaridade a partir do que elas executaram. Então, eu acho que não pode ser uma reflexão geral, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais pontualizada.
O que eu faço nas disciplinas, acho que foi o que a Helena falou, é que assim, o aluno reflete por semana, porque a cada semana, numa disciplina, a gente trabalha um conteúdo específico. Um conteúdo que é teórico, mas que é um aluno do ensino, que também é professor, que reflete aquilo na sua formação enquanto pesquisador de uma disciplina da graduação, mas também de um professor que está em sala de aula, que já esteve em sala de aula. Então, a gente foca naquele conteúdo. Só que, assim, esse aluno, a Helena falou aí, ele coloca lá o e-mail e ele recebe aquele texto dele no e-mail. Então, ele vai guardando aquilo. Ele vai guardando. E aí, em algum momento, ele resgata aquilo e olha aquilo como contínuo. Então, o formato, se é texto corrido, como você propôs, ou se é no Google Forms por semana, eu acho que isso depende muito de como a gente deve definir. Eu acho que é o que funciona para elas também, sabe? Mas eu acho que o que tem que estar mais forte é o que eu vou refletir. E eu acho que nesse aspecto, talvez uma questão pontual Norteadora, né? poderia ser mais clara, porque eu acho que mesmo se eu disser assim, olha, vamos fazer um resumo, é o que eu sempre falo, vamos fazer um resumo de uma aula, dessa aula. Se cada um de nós fosse fazer um resumo de uma aula, cada um de nós fatalmente escreveria coisas distintas sobre aquela mesma aula, porque aquela mesma aula vai impactar cada um de nós de forma distinta, né? Então, eu acho que algum direcionamento tem que dar. Agora, o formato, não sei, assim, eu não Sim. sei. Não, o formato acho que é o menos importante, né? Estou tentando ser o mais prática possível, né? Para a gente ter para a gente salvar esse registro, né? E também a gente ter acesso, né? A esse registro, esses registros, na hora que a gente achar necessário, né? A gente não vai dar uma de professor aqui, né? De ficar olhando os portfólios e dando feedback. Não sei, acho que não, né? Não, porque eu acho que o interessante é o processo deles enquanto professores, né? Sim, sim. Delas enquanto professoras. Eu acho assim que, e aí nesse ponto eu acho que talvez o Google funcione melhor, porque a gente naquela semana tem uma questão muito clara a partir da atividade que elas fez. Ou sendo planejamento, ou sendo execução, ou sendo a reflexão daquela aula que elas fizeram. Então, cada semana vai ter um foco diferente, ou a cada 15 dias, enfim, como a gente definir. Eu acho que o Google facilita por isso, porque naquela semana elas vão lá e tem um foco muito claro do que elas vão escrever. E elas são livres para escrever sobre aquilo que vem a partir daquela pergunta que a gente está fazendo. Então, talvez nisso o Google ajude, né? Porque ele tem aquele formato. Agora, o que elas podem anexar ou não, isso cada um pode fazer, né? Então, assim, dentro de uma ideia, por exemplo, se usar o Google Forms, né? Aí elas vão abrir o Google Forms. No Google Forms a gente faz o formulário, né? E aí manda o link para elas. E cada uma entra no seu link. Então, eu não sei. E aí deixa eu explicar. E aí cada uma responde. E aí cada uma recebe a sua resposta que foi feita. Mas nós, enquanto elaboradores do Google Forms, nós temos acesso a todas elas. Então, por exemplo, o que a Liana, a Nivalda, a Rosimeire fizeram naquela semana, a gente consegue acessar tudo junto, ali. Inclusive na sequência, do jeito. Entendi, mas aí ficamos nós, da equipe, numa dependência. Quer dizer, elas ficam dependendo da gente. Porque eu não sei o que elas vão tratar naquela semana. Elas têm que dizer para mim do que elas estão tratando para a gente elaborar uma pergunta para que que caiba dentro da reflexão delas. Isso que tá... eu acho que... Deixa eu só ver se eu consigo falar assim, o que eu entendo, porque eu fiz na disciplina e eu achei que, como o Sérgio falou, assim, na semana a gente discutiu tal assunto. Então, como foi a discussão do assunto desta semana? Nós vamos continuar fazendo as discussões em vídeo, né, dialogando e tal, mas em um momento a gente vai parar para escrever. Nesse momento em que a gente para escrever, eu vou fazer as minhas reflexões dentro do que foi discutido naquela semana. O tema, como você falou, a gente não vai fazer um planejamento, a gente vai ter tudo certinho, cada dia, cada aula, como vai ser. Então, cada semana a gente vai ter dentro desse planejamento o assunto.
Ah, então essa aula é de, sei lá, de matemática, como foi aquela, né, da Aline. Vamos fazer uma retomada dessa aula, como é que a professora vai explicar esse assunto? Então, nessa semana nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, o que a gente faria diferente, o que, né? Não que vocês toda semana fariam um roteiro diferente, mas a gente ia discutir o que foi proposto para aquela semana, dentro do plano que a gente fez. Então, por isso que vocês é que tem que abrir esse documento. Vocês abrem, vocês geram um link e vocês preenchem, vocês mesmos preenchem esse documento. É que se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, enquanto os formadores, seria interessante vocês colocarem. Eu entendo que se fosse vocês fazendo o link e a gente só respondendo, seria melhor do que eu colocar, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo, mas eu não sei qual que é o objetivo de vocês naquela aula ou naquela discussão. Então, e também a gente também não sabe. Assim, eu tô com uma dificuldade de colocar isso na prática, entendeu? Digamos, você vai falar de uma aula de química com português, ou química com sociologia. Vão pensar naquela atividade, né? Tá, mas assim, sou eu que vou dizer sobre o que vocês devem pensar? O que vocês devem escrever e refletir sobre essa atividade? Eu, quando falo eu, é a equipe, assim, né? Porque eu não sei o que foi mais relevante para vocês. Mas, Maísa, nesse caso, nesse caso eu também, assim, acho que eu tendo mais a concordar com a Eliana, porque independente do que elas vão fazer exatamente naquelas semanas, as nossas reuniões, elas são a cada 15 dias. Então, com o andamento do projeto, a gente tem um passo muito claro de planejamento. Então, agora a gente vai, nessa semana, elaborar um levantamento bibliográfico. Nessa semana, a gente vai elaborar um planejamento. Na outra semana, a gente vai, sei lá, implementar isso aqui. Na outra semana, a gente vai olhar para, vai analisar as aulas. Na outra semana, a gente vai se reunir para refletir sobre a aula de fulano. Então, eu acho que para cada semana ou a cada 15 dias, a gente tem um foco claro do que vai ser feito naquela semana ou naqueles 15 dias. E aí eu acho que a gente pode pensar nos portfólios para esse foco claro dessa semana, desses 15 dias, e deixar aberto para alguma coisa a mais que elas visualizaram no processo que foi diferenciado e que elas agregam nisso, né? Mas eu acho assim, se a gente deixar totalmente aberto, corre o risco da gente para o extremo da amorficidade, né? Delas se sentirem totalmente soltas, porque o que exatamente que eu vou refletir nessa aula? O que exatamente tem um foco? Então, eu não sei, pela minha pouca experiência com o portfólio, eu acho que ele não é um diário, né? O diário é o que eu falo o que eu quero, o que eu estou sentindo, mas eu falo o que eu quero, o que eu estou sentindo, mas dentro de uma questão muito clara. Então, nessa semana foi o planejamento. Então, o que eu planejei? Qual foi a minha experiência de planejamento? E elas vão lá. Ah, não, mas acontece que foi isso e isso. Elas vão lá e refletem no planejamento. Agora eu vou executar. Foi que eu visualizei, foi que eu vivenciei na execução que foi importante. E aí, a cada 15 dias, a gente também pode ler nos portfólios, a gente vai nos portfólios, e durante as reuniões, eu, você, a Alessandra e a Canja com elas, a gente vai trazendo os elementos dos portfólios que vão alimentar isso aí, mas de um foco muito claro. No caso da gente do projeto, é um planejamento, é uma execução e uma reflexão, né? É sempre nessa perspectiva. É pelo menos como eu vejo, né? De novo, acho que talvez deixar totalmente aberto, não sei, como um arquivo que elas vão lá e abrem, eu acho que elas podem abrir e eu acho que elas podem não ter uma clareza muito certa do que escrever efetivamente, né? Não, sim, eu concordo. Eu acho que tem que ter um norte, né? Um norte para a construção desse portfólio, nem que seja um norte diferente para cada vez que se escreve no portfólio. Então, agora eu vou refletir sobre tal assunto. Então, agora eu tenho um norte para refletir sobre isso. Agora mudou a atividade. Talvez seja o mesmo norte, ou talvez inserir um outro. A gente também tem que ter essa sensibilidade, né? Deixa eu dar um exemplo. Mas eu acho que... Desculpa, Sérgio. O que faltar ou o que ficar... Desculpa, de novo. O que ficar faltando ou o que vocês sentirem necessidade, na reunião quinzenal presencial, vocês perguntam. Exatamente. E aí fecha aquele ponto. Por exemplo, se a gente tivesse feito isso com a ideia do que na época da interdisciplinaridade, por exemplo, na interdisciplinaridade a gente fez um ciclo completo, né?
a gente lê o artigo sobre interdisciplinaridade, a gente teve um tempo para discutir sobre os artigos aqui nas reuniões de grupo. Elas prepararam, primeiro elas foram à literatura, e elas levantaram projetos sobre isso, elas elaboraram a partir desses projetos as intervenções dela, elas executaram a intervenção dela e elas refletiram a intervenção dela. Ou seja, a gente fez o passo a passo bonitinho. Então, olha só, se a cada semana, a cada 15 dias, whatever, o tempo, né? Mas se ela tivesse um foco claro do portfólio delas, a gente teria um processo contínuo bonitinho. Então, a reflexão sobre o que foi ler, e vocês viram que nas falas dela, nossa, o que eu fazia na interdisciplinaridade, ou é muito mais complexo do que eu achei que eu fosse, as dificuldades que elas tiveram na execução, né, na proporção. Eu acho que tudo isso veria mais claro do que se fosse meramente aberto, né? Porque cada reunião a gente tinha um foco muito claro, né? Disso aí. Pelo menos é como eu acho, assim. E volto a falar, o portfólio não é um gesso, né? Que a gente vai colocar na mão Não, na verdade é uma tentativa de propor uma certa estrutura que a gente vai refletir, mas a reflexão é livre, né? Porque a realidade ela não é dada, a realidade ela é construída a partir da lente com a qual enxerga aquela realidade. E cada uma vai ter uma lente diferente, que cada uma tem uma perspectiva, é de uma área diferente, tem um contexto diferente, mas para o mesmo tema, né? Que a gente está trabalhando em conjunto. Né? Isso. Não, ok, eu também estou aprendendo, viu, gente? Eu também estou aprendendo, estou ouvindo aqui, aprendendo, refletindo junto e tudo mais. Também estou aberta a sugestões e tal, né? É que a minha cabecinha fica funcionando assim, da forma prática, né? Como que eu vou fazer isso na prática? Mas, enfim, eu acho que o fato da gente ter reuniões quinzenais, eu acho que isso vai imprimir um ritmo nas nossas produções, né? E eu acho que a gente vai ser muito bom fazer isso, né? Então, e fazer mais ou menos como o Sérgio colocou, né? Fazer uma sequência, né? E a gente fechar ciclos, talvez ciclos de sequências, né? Porque aí a gente começa uma coisa e termina, fecha aquilo. Depois começa outra coisa e termina, né? E acho que fazendo isso num ritmo quinzenal, eu acho que fica interessante. Então, a gente teria que, na verdade, construir também um plano, né, de como serão as ações aqui no grupo. Como serão essas ações? Então, por exemplo, nessa semana, nessa quinzena, a gente vai fazer isso. Na próxima quinzena, o passo é esse, né? E a gente vai determinando aí, né, as ações de cada reunião. Porque a gente já vem para a reunião já certo do que a gente vai discutir, né? Para não ficar uma coisa aleatória, né? No fundo, né? A pesquisa demanda esse tipo de coisa, né? Se a gente não fizer metodologicamente, agora estou pensando em metodologia, né? Se metodologicamente a gente não consegue fazer uma estrutura, aí nós estamos mal de pesquisa. Mas, ó, só aproveitando o gancho, por exemplo, a gente tem agora em fevereiro 2 reuniões, dia 12 e dia 26, em março 2, de 12 e 26, abril Isso. 2, dia 9 e dia 23, em maio 1. Então, até maio a gente já tem um calendário aí. Então, por exemplo, talvez essa reunião de hoje seja mais para afinar o que a gente vai fazer. Mas a próxima reunião do dia 26 já seria uma coisa muito clara. Então, a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai ter uma discussão sobre tarefas de aprendizagem. Então, o que a gente pode fazer? Nesse ínter de 15 dias, o Alessandro separa os artigos, a gente distribui para elas leem os artigos e a gente pode, e aí definir o foco de cada reunião. E aí o portfólio da reflexão é em cima disso que a gente está colocando. Então, por exemplo, nós vamos ler sobre tarefas de aprendizagem, todos nós. Estou dando a ideia do que talvez seja o foco do projeto. Então, nesses 15 dias, a gente vai ler e tal, e o portfólio fazer em cima dessa reflexão. Então, a gente faz uma questão em cima dessa etapa. Na outra, elas vão separar nas áreas dela quais são as tarefas de aprendizagem a partir do que leram, que elas vão aplicar. O portfólio vai ser em cima dessa proposição e elaboração. Na outra, elas vão aplicar, e eu acho que é assim sucessivamente. E a gente fecha isso que você está falando do ciclo. Me parece
que isso fica claro, mais claro, né? Não sei. Não sei o que, que elas também acham, né? A gente está construindo, viu, gente? É uma construção coletiva isso aqui, né? O que vocês acham? Se seria interessante a gente fazer isso, então? Ou se vocês têm uma outra proposta, eu acho que funciona, enfim, eu acho que seria importante trazer esse feedback de vocês, que é quem vocês são as professoras também, né? E o que vocês acham para que a gente possa adequar até como equipe mesmo, né? E aí, meninas? Então, eu acho que da forma que o Sérgio falou, ficou muito mais claro. Ele foi norteando, né, o que seria proposto para cada reunião. Eu acho que assim fica mais claro. Para você poder fazer o levantamento do seu portfólio, poder realmente refletir, você precisa ter, no mínimo, uma questão norteadora, um tema, algo assim, para que você possa realmente refletir. Senão, você vai refletir sobre o quê? Eu falo sobre a minha experiência de portfólio com relação à minha prática de Fundi 1. Nós tínhamos que elaborar, nós tínhamos o nosso portfólio de cada aluno. Então, cada aluno eu tinha que ter um olhar específico. Então, em cima desse aluno, todas as minhas avaliações, as minhas atividades, eu refletia sobre a questão da aprendizagem dele e escrevia. Então, no final do semestre, eu tinha uma avaliação específica de como foi o aprendizado dessa criança através das minhas reflexões e através daquilo que eu pontuava, o que era necessário melhorar, o que eu tinha que... qual era o foco, se esse aluno tinha dificuldade na leitura. Então, eu ia pontuando realmente para cada aluno. Então, cada aluno da sala inteira, eu sabia qual era a dificuldade que eu tinha que atingir naquele determinado momento, naquela determinada atividade. Quando você norteia, fica mais fácil, fica mais claro, para você realmente poder registrar a sua reflexão. Uhum. Ou seja, os seus alunos faziam portfólio de acordo com a sua orientação. Sim, não, eu que fazia o portfólio de cada aluno, era eu que fazia. Você que fazia. Eu que fazia. Então, através das atividades que eles me entregavam, que eu executava com eles semanalmente, quinzenalmente, então toda atividade que eu elaborava para eles, eu recolhia, analisava de aluno por aluno, então cada atividade eu fazia a minha reflexão. Às vezes eu fazia na própria atividade, às vezes eu deixava um espaço, às vezes eu anexava posts, né? Às vezes numa própria folha de sulfite eu fazia o registro. Então eu conseguia ter uma visão clara do que aquele aluno precisava para avançar na aprendizagem dele. Uhum. Então, aí no nosso caso, assim, vocês, entre aspas, né, vocês seriam os alunos. Sim. Mas vocês mesmas é que vão fazer o portfólio de vocês. Sim. Certo? Para que você... Isso, exatamente. Para que eu possa ter essa ideia, esse olhar que você tinha quando você fazia para os seus alunos. Só que era você que fazia, não era eles. Então, sim, você fazia. Agora, no nosso caso, não. Vocês é que vão fazer o portfólio de vocês para que nós possamos ter, né, um olhar sobre a evolução de vocês. Por isso que eu acho que é importante o que a Eliane falou e o que o Sérgio falou. Porque, assim, como que nós vamos refletir em algo que nós não temos noção? Eu vou fazer a minha reflexão sobre o quê? O que eu preciso refletir? Sobre a minha prática? Sobre o planejamento? É sobre a execução dessa atividade? O que eu preciso refletir? Uhum.
Que aí sim, eu acredito que vocês, enquanto pesquisadores, vocês terão uma noção de como nós estamos avançando em nossas aprendizagens. Sim, sim, sim. Então... Agora, fala. a Nivalda tocou num ponto que eu acho que o ano passado nós sentimos um pouco de falta de vocês, né, Pode Nivalda? falar, fala. Pode falar. Eu vou falar porque eu sou Não, caruda fala, mesmo. gente, por favor. Não, Sim, eu tenho sim. que ter esse Né, feedback. Nivalda? Teve uma das Sim. nossas conversas que nós sentimos falta disso. Então, assim, será que a gente está indo no caminho certo? Será que interdisciplinaridade é isso? Será que o ensino investigativo vai por aqui, vai por ali? Tá, a gente tem que chegar a essas conclusões sozinhos. Está parecendo uma terapia, né? Que o terapeuta faz uma pergunta aqui, a gente não tem ideia do que ele quer, mas aí a nossa cabeça começa a, né? Então, a gente sentiu um pouco de falta disso, assim, da parte de vocês. Será que a gente estava indo no caminho certo? Tá, o que você falou sempre assim, a gente tinha esse retorno de você, né, Maísa? Mas, assim, os demais professores, será que eu senti falta um pouco do grupo, assim, do Sérgio, do Alessandro, da Cândida, porque foram contribuições muito pontuais. Mas no início, como o Sérgio colocou aqui, relembrou, né, que estava eu e a Aline no projeto, nós fizemos sim um estudo interdisciplinar, trouxemos exemplos. Quando as meninas entraram, eu senti um pouco de falta disso. Parece que a gente meio que foi, vamos indo, por isso que o planejamento acho que ficou um pouco solto, que você sentiu e a gente também, porque a gente foi meio que vivendo na prática. E o coitado do Gabriel tentava entender o que estava acontecendo e não tinha como nem a gente explicar, porque a gente também estava fazendo a coisa acontecendo ao vivo. Não tinha um planejamento, porque a gente não sabia como a gente ia fazer, né? Claro, foi um piloto, teve muitos problemas, a gente sabe assim, não muitos problemas, muitos pontos para serem analisados e refletidos. Então, a reflexão, por exemplo, se a gente quiser fazer uma reflexão agora sobre o que foi esses meses do final do ano passado, a gente tem muito material, não é? E talvez seja aí um ponto, tipo, fazer o planejamento desse ano baseado na reflexão anterior. Sempre. Agora, como a gente vai fazer isso? Vocês é que devem dizer, né, Anivaldo? Eu acho que é isso. Não, foi ótimo você isso. falar isso. Foi ótimo, porque eu tive uma ideia aqui que eu escrevi e vou colocar como uma proposta, então, por exemplo, né, a partir da fala de vocês. Vou partir aí de uma necessidade e de dúvidas que vocês têm, né? E como que a gente pode avançar nisso? Como que a gente pode avançar nisso daí? Então, por exemplo, aí, Sérgio, você pensa comigo o que você acha disso aí também, né? Então, por exemplo, para a próxima semana, né? Daqui 15 dias. Calma, ainda não escrevam porque a gente está discutindo. Que tal revisitar o projeto, pegar o projeto de vocês, né? Revisitar esse projeto, fazer um levantamento dos aspectos que vocês acreditam que vocês conseguiram executar a interdisciplinaridade. Onde que está a interdisciplinaridade ali? Quais são os pontos fortes, vamos dizer, em termos de interdisciplinaridade no projeto? E quais os pontos que vocês têm dúvida? Ah, não sei, isso aqui, eu sei que vocês têm dúvidas. Tá, isso aqui a gente tem dúvida se a gente fez de uma forma interdisciplinar ou não, e que a gente poderia... Como que a gente poderia estudar mais isso? Se vocês estão sentindo necessidade de procurar mais textos, de ler mais alguma coisa, discutir a respeito. Então, seriam 15 dias para fazer isso, revisitar o projeto e olhar ponto a ponto desse projeto, aonde que está a interdisciplinaridade, do ponto de vista de vocês. Vocês acham, aqui a gente acha que acertou. Esse ponto, esse aqui, acho que valeu, a gente conseguiu exercer aí a interdisciplinaridade. Agora, esses outros pontos aqui, acho que a gente ainda não conseguiu, a gente está com dúvida. E
como é que vocês acham o que vocês acham que precisam para acertar? O que vocês estão precisando? O que vocês acham dessa proposta? Porque é uma forma de vocês olharem para o projeto, né? Mais uma vez. Aí já, porque vocês têm falado bastante, né, sobre essa questão da Inter, com um olhar de dúvida ainda, né? E a Eliane mesmo já levantou, a gente sentiu falta disso, de saber se a gente estava indo pelo caminho certo ou não e tal, né? Então, eu estou partindo desse princípio. Se a gente fizer isso, por exemplo, para a próxima semana, o que vocês acham? O que você acha, Sérgio, dessa proposta? Tava mudo, né? Eu vou falar o que eu acho, e de antemão eu acho que eu concordo com o que a Eliane colocou, sabe? No sentido de que eu acho que tá faltando fechar os ciclos. Eu já tinha até apontado isso já nas reuniões passadas, né, que a gente está discutindo entre a gente e você e a Cândida. Mas, por exemplo, eu acho assim, Maísa, que eu vejo que nós temos 3 focos teóricos no projeto. O primeiro que é a interdisciplinaridade, o outro que é ensino investigativo e o outro que é as tarefas de aprendizagem. Era o que a gente tinha discutido. A outra coisa é que, assim, e aí nesse aspecto, é pela dinâmica de cada um, a gente não consegue ter em tudo, né? Mas eu acho que esses ciclos têm que se fechar, independente de quem esteja aqui no dia ou não. Mas eu lembro que a gente discutiu sobre aspectos de interdisciplinaridade. Eu lembro que a gente veio para a reunião aqui, nós discutimos 2 artigos, né? Depois elas propuseram alguma coisa. Então, eu acho assim, que nos 4 ciclos que são estudo, elaboração, intervenção e reflexão. Na minha perspectiva, os 4 ciclos tinham que acontecer para os 3 temas, que eram interdisciplinaridade, estudo investigativo e tarefas de aprendizagem. Eu não sei quanto a gente consegue colocar deles até o final do projeto em novembro. Mas eu tinha visto o projeto dessa forma, né? Que a gente ia manter as reuniões para manter essa sequência. O estudo do tema, a elaboração de uma proposta, a intervenção da proposta e depois a reflexão da proposta. Uhum. O que eu vi que estava mais avançado do que eu participei foi a interdisciplinaridade. Então, eu não sei se ela parou não sei se foi refletido sobre o que foi feito, sabe? Então, na minha ideia, Maísa, eu acho que independente de quem participar da reunião, os ciclos teriam que ser muito claros o que ser feito, né? Uhum. Se a gente vai colocar várias coisas, não vai fechar nenhum. Então, por exemplo, eu não sei se do que eu participei, eu só participei do processo, que foi a discussão e uma parte do planejamento. Mas eu não sei se fechou a reflexão da interdisciplinaridade. Então, na minha perspectiva, eu acho que o que resta de tempo para a gente tem que fechar um ciclo, que é discussão, elaboração, intervenção e reflexão, independente de se esteja eu, Alessandro, a Cândida ou você aqui todos os dias, entendeu? É o que eu penso como fechamento do projeto. Uhum. Então, eu dentro dessa colocação sua, eu estou imaginando que a gente já passou pelos 3 primeiros. A gente acho que não fizemos a reflexão sobre a última etapa, que é a reflexão, que elas já não a Rose e a Nivalda desde o início, né? A parte de leitura, discussão de texto, elas não participaram desde o início. Elas entraram bem depois. Elas entraram já na aplicação, na 3ª etapa. Não, o planejar, ajudar a planejar também, né? Ajudar a planejar e aplicar. Mas acho que faltou a reflexão. Não sei se eu estou certa. Eu acho que a gente pode fazer essa etapa da reflexão no aspecto da interdisciplinaridade. Antes, porque elas vão ter, em paralelo a essas nossas reuniões, essas discussões, elas vão precisar reformular o projeto e aplicar de novo e refletir de novo. Então, ou seja, tudo que elas fizeram para o projeto piloto, elas vão ter que fazer de novo esse ano. Elas vão ter que fazer de novo. Então,
talvez assim, a gente, antes delas aplicarem de novo o projeto, elas têm que reformular. Mas antes de reformular, elas têm que refletir sobre o que já aconteceu. Elas têm essa base, elas já têm essa base onde refletir. E aí elas podem refletir no aspecto da no aspecto do ensino investigativo. Das tarefas, acho que eu ainda não estou muito segura, porque preciso do Alessandro aqui, sabe? Porque ele que precisa direcionar melhor essa questão das tarefas. Porque, assim, de fato, assim, pessoalmente, eu preciso entender melhor do que se trata essas tarefas. Então, acho que eu não sei se a gente tem condições de exigir isso delas agora. Não, eu também acho que não. Eu acho que isso é uma outra coisa. Só que eu acho assim, que eu acho que a gente tem que dar esse fechamento do ciclo, né? Até mesmo porque, olha só o que elas colocaram. Falta esse feedback da gente para com o processo, né? Então, assim, o que elas fizeram? O que foi positivo, o que foi negativo? Como é que a gente enquanto está aqui nessa posição, consegue avaliar isso, né? A gente não fez isso por enquanto ainda, né? Então, me parece que eu acho que fechar isso já é uma grande coisa. E material a gente já tem. Então, mas você não acha que elas que deviam fazer isso e a gente assim, ajudar elas nessa reflexão? Porque se a gente for, não sei se eu entendi bem, se a gente for, enquanto equipe, olhar o material e dar um feedback para elas, eu não sei se em termos assim práticos e de tempo isso vai funcionar. Por isso que a gente precisa, Sérgio, talvez, fazer um calendário do passo a passo que vai acontecer, do que tem que refletir, para que dê tempo também, considerando que elas têm que reaplicar o projeto. A gente não pode esperar até novembro para elas fazerem isso. A gente não pode ficar refletindo, porque elas têm que aplicar o projeto. E aí a gente precisa também ver quando que elas vão estar prontas, quando que o projeto vai estar pronto para ser aplicado. E vai ser aplicado, e elas vão levar um tempo para aplicar isso. Elas vão aplicar em 2 aulas, em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não sei. Então, eu acho que assim, elas precisam de um tempo para reformular o projeto. Só que para reformular um projeto sem fazer uma reflexão sobre o que já foi feito, né, eu acho que precisa dessa etapa, da gente fechar essa etapa da reflexão. Elas podem refletir, para a gente ganhar tempo, refletir não só sobre a questão da interdisciplinaridade, também refletir sobre o ensino investigativo, já tudo para a próxima reunião. Elas não vão reformular nada ainda, elas vão só refletir sobre o que elas fizeram. Porque elas têm dúvidas ainda. Apesar da gente ter feito discussão de texto, mas a Nivalda não participou, a Rose não participou dessas leituras, dessas discussões. Entendeu? Elas têm dúvidas. Então, assim, a gente não pode começar de novo, né? Talvez então uma coisa que eu acho que pode resolver isso, não sei. Já que tem essa parte do que a Eliana, eu acho que a Aline fez também, né? Foi a parte daquela etapa do projeto anterior, é fazer essa etapa, né? Olhar o projeto e descrever a partir do que já foi lido de interdisciplinaridade, a partir do que foi lido de ensino investigativo, o que elas viram naquilo lá, o que daquilo elas conseguiram tirar, o que funcionou, o que não funcionou. E aí, ó, isso aqui funciona, e aí já vamos para o projeto final. Eu acho que isso pode funcionar como uma reflexão e até um feedback também. A gente pode interferir nisso. Porque o que eu acho, Maísa, que está faltando é fechar isso aí, né? Me parece que é fechar. Então, fechar não seria refletir sobre o que foi feito? Me parece que sim. Né? Então a gente está falando a mesma coisa. Sim, eu acho que sim. Né? Então seria refletir o que já fizeram. Só que com o olhar, né? O olhar aí da interdisciplinar, teórico da interdisciplinaridade,
a gente pode ficar só na Inter para a próxima reunião. Ou se elas acharem que tem condições, olhar também para o outro aspecto, que é o ensino investigativo. Porque, por exemplo, talvez a próxima reunião poderia ter assim, as meninas que fizeram o projeto podem mostrar claramente, olha, o que foi que a gente fez? A gente discutiu alguns textos, até dar um histórico, né, para lembrar todo mundo que não participou. Olha, o que foi que nós fizemos? Nós discutimos tais textos, tiramos algumas ideias do que era disciplinaridade, daí a gente fez isso, fomos na literatura total, elaboramos essa proposição aqui, ó, aí mostra a proposição. Executamos essa proposição que as meninas fizeram isso, né? Fizemos essa execução. A partir disso aqui, do que a gente viu antes, a gente viu que isso funcionou, isso não funcionou, e aí sim, eu acho que isso já é uma etapa que elas dão o background do que fizeram para quem não estava presente, e ao mesmo tempo elas colocam aí, do ponto de vista prático e teórico, aquela reflexão que avança para esse piloto no segundo momento. Me parece que talvez isso já pode ser feito na próxima reunião, né? Sim, eu acho. Agora, vamos ver o que elas acham. Tem que ver o que elas acham também, né? É. Então, fechando parênteses aqui da conversa paralela. A gente pode falar, eu estou escutando, eu vou só atender bem que negócio da campanha que está tocando, só um segundo. Tá, vai lá. E eu também, a gente tem que fechar isso. Eu tenho 15 minutos para fechar, porque eu tenho outra reunião às 4, gente. Hoje o dia está corrido. Então, o que vocês acham dessa proposta? Da gente, vocês pegarem o projeto, né? Fazer passar aí os olhos, né? Pela trajetória de vocês, do início, a trajetória, passar pelo projeto, pela aplicação do projeto e finalizar, assim, com essas coisas. O que vocês conseguiram, o que vocês não conseguiram, o que ainda existe de dúvida, né? Então, eu estou falando, Sérgio, para elas revisitarem a trajetória que foi feita lá desde o início e finalizar com o projeto, né? A aplicação do projeto e o que foi positivo, o que não foi, o que vocês acham que deu certo, o que não deu, o que ainda precisaria melhorar, o que ainda tem de dúvida. Deu para entender? Ou precisa escrever? Precisa desenhar, como diz os alunos. Tem que desenhar para entender. Posso pôr isso depois, sistematizar um pouquinho isso, se vocês acharem que é necessário. Acha que dá para 15 dias na próxima reunião? Gente, a gente vai ter que imprimir um ritmo mais forte agora, viu? Meninas, eu estava pensando aqui, eu até anotei as datas, eu falei, nossa, tipo, abril, maio, junho, julho já é férias, agosto eu acho que a gente tem que fechar o projeto, seria bacana a gente saber o que precisa ser feito, onde nós queremos chegar, porque nós vamos aplicar o projeto, vamos refletir sobre ele, vamos propor mudanças, alterações, tá? Ok. E qual que é o plano final? Antes a gente tinha ideia, o aluno vai produzir alguma coisa, o aluno vai não sei o quê. Agora, desse projeto, dessa reflexão toda aqui, a gente pode fazer essa revisitação e tal. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para refletir e definir, eu acho que é isso mesmo, é partir de onde a gente parou, fazer essa reflexão que não foi feita e fazer um fechamento aí. Como projeto de CNPq, qual que é o nosso produto final? Essa preparação de uma estratégia interdisciplinar, formação... Sim, essa pergunta sua é importante, porque aquele documento que eu preenchi do CNPq, que eles pediram para fazer, vocês receberam depois, não receberam um link para entrar, né? Acho que para acompanhar o projeto. Então, quando eu preenchia aquela plataforma, uma das perguntas que eles fizeram foi quais os produtos que vocês já têm, que vocês já construíram. Então,
É livro? Já escrevemos um livro sobre? Que é o produto que eles esperam, gente. Algum desses produtos. É publicação, uma publicação científica, material didático, sequência didática, é o que a gente tem que apresentar, né? No final do projeto, a gente precisa apresentar um produto, um ou mais, né? O que a gente puder, o que tiver na nossa... se tiver fôlego, né? Eu preciso ver o projeto também, porque o projeto tem lá, tem os produtos previstos. Se não me engano, tem publicação científica, tem... A publicação científica está mais voltada para a gente que está pesquisando aqui, né? Mas no caso de vocês, a contribuição de vocês seria um material didático, uma sequência didática como produto final. Quer dizer, ou seja, se vocês forem transformar o projeto de vocês numa sequência didática, isso teria que ser pensado de forma a ser aplicável para qualquer público, para qualquer escola. Né? Então, aí que eu acho que muda a perspectiva. Porque se a gente for fazer com esse objetivo de preparar um material didático que pode ser usado por outros professores, o nosso olhar ele vai ser um pouco diferente do que estava sendo. Porque a gente estava simplesmente entendendo que era uma atividade interdisciplinar, o ensino por investigação, para o nosso conhecimento. Agora, a partir do momento em que a gente precisa fazer isso, mas pensando em outras pessoas lendo isso, sabendo disso, talvez a gente precise de um olhar mais profundo, mais teórico, mais melhor elaborado. Não que o nosso objetivo principal seja fazer esse produto. A gente não tem que trabalhar em função de construir esse produto. Eu acho que vai ser uma consequência. Entendi. É uma consequência do nosso trabalho. Olha só que trabalho que nós fizemos. Fizemos um projeto com caráter interdisciplinar, fizemos um projeto com caráter de ensino investigativo, e esse produto é um produto que surgiu a partir de tudo que foi feito. Né? Lá a gente, entendeu? A gente não tem que se preocupar, eu tenho que produzir isso no final. Não, acho que é uma consequência. Depois a gente vai arrumar isso, ver como é que coloca isso num formato que a gente possa publicar, assim, para que outros professores e outras escolas tenham acesso a isso. Eu nem sei como que a gente vai, teríamos até que pensar como que a gente vai fazer isso. Se a gente vai publicar um e-book, se a gente vai, sabe, esse tipo de coisa. Depois a gente, no final, acho que é mais por final mesmo do ano, a gente vai ter isso. A gente pode fazer um e-book, por exemplo, com uma sequência didática, que aí a gente pode publicar. Isso aí é publicável, né? O formato a gente pensa depois. Mas é uma das coisas que o projeto determina lá. Entendeu? Eles pedem isso, que no final alguma produção seja realizada. Né? É um dos objetivos. É lógico que, em primeiro lugar, está o ensino, depois a pesquisa, depois tem esses objetos, vamos dizer assim, os produtos finais. Né? Então, assim, só que assim, a gente só vai conseguir esses produtos se a gente fizer todas essas etapas desse processo. A gente refletir em cima do que fez, reformular o que foi feito, reaplicar, coletar resultados, aí sim a gente tem um produto pronto. Né? É um processo. O produto final, ele é fruto do processo que a gente vai viver esse ano. Né? Então, a gente precisa ver assim, que a aplicação do projeto reformulado, revisitado, teoricamente e tudo mais, deva acontecer aí
não sei, a gente pode definir em que época que isso vai acontecer, qual seria a melhor época para isso acontecer. Claro, não, a gente ainda não está pronto, a gente ainda, né, precisamos de mais tempo. A gente pode ver em que momento desse ano a gente está pronto para aplicar. Aí vai ter um momento, um período que vocês vão aplicar, mais um período que a gente vai ter que refletir sobre isso, sobre essa nova aplicação, e fechar. Depois, aí vem o fechamento com esses produtos aí, que a gente pode escolher um produto do projeto, o que for possível a gente fazer, onde a gente tiver pernas para fazer, a gente faz. Mas vocês percebem a sequência, né? Então a gente tem que refletir sobre o que fez, reformular o que fez, aplicar de novo, refletir e fazer um produto final. Essa é a etapa que vocês têm que fazer, né? E aí a gente vai, nas reuniões, a gente vai acompanhando tudo isso daí, né? A gente vai acompanhando e refletindo. Sempre vai ter uma reflexão para fazer. É isso, Sérgio? Eu acho que sim, né, em linhas gerais, eu acho que é isso. Mas volto a falar, eu acho que a gente precisa fechar os ciclos. Eu acho que as próximas reuniões tinha que ter uma clareza muito clara do que vamos fazer na próxima reunião, né, do que vai ser feito na próxima reunião. Até o que elas vão fazer esses 15 dias para fazer isso, senão o tempo passa rápido, né? Sim, o tempo passa bem Volto rápido. a falar, acho que a gente precisa fechar os ciclos, tem que estar muito... Eu acho que a gente tem que fazer mais, talvez entre a gente, uma clareza muito clara, assim, um aspecto muito claro do que vamos trabalhar em cada reunião, né? Porque senão é difícil vislumbrar um produto sem essa clareza, né? Não, tem razão. Tem razão. Mas assim, para encerrar, gente, a gente pode pelo menos definir para a próxima semana o que a gente que a gente espera de vocês? A gente pode fazer como a gente tinha discutido aqui? Revisitar a trajetória, o projeto e ver o que deu certo e o que não deu certo? É como se a gente fosse avaliar o que a gente fez até agora dentro dessas perspectivas da interdisciplinaridade e ensino por investigação. Sim, né? Isso aí. Tá bom. Eu acho até poderia ser, não sei, da próxima reunião, né? O Alessandro vai estar, não sei o que vocês vão trabalhar, mas eu acho que talvez a ideia, eu acho que foi se não me engano, a Eliane e a Aline, não foi, Eliane, que vocês fizeram a aplicação da sequência de disciplinaridade, não foi isso? Fizemos e chegamos à conclusão que aquilo não era interdisciplinaridade. Foi frustrante, mas aprendemos. Talvez as meninas pudessem até mais dar para a gente, assim, até para a Nivalda e a Rosimeira observar o que foi feito, né? Então, talvez dedicar um espacinho para elas falarem mesmo. Sim, não isso. O que funcionou, e aí revisitar. Eu acho que Isso, isso é uma coisa bem importante. Já é uma reflexão, né? Não, sim, então, elas fazem isso durante esses 15 dias, aí é com elas se encontram, se reúnem e tal, fazem esse trabalho. E aí, acho que era bom preparar uma apresentaçãozinha, e aí talvez a gente fazer metade da reunião, falar sobre isso, né? Aí eu acho que é o Alessandro que vai participar da próxima. Então, aí ele também gostaria que ele falasse um pouco das tarefas de aprendizagem, que é a parte que ele domina mais. Então, isso vai ser dia 26. Próxima reunião, dia 26. Esse projeto que eu e a Aline apresentamos para vocês, a Nivalda e a Rosimeira estavam, só que elas não estavam no projeto. Lembram, meninas, do negócio do planeta lá, que a gente passou o vídeo da Turma da Mônica? Era esse daí. Que aí os alunos produziram algumas coisas e tal. Elas não tinham feito estudo sobre o tema, né, a parte teórica.
Mas dá pra gente trabalhar nisso, sim. Né, meninas? Elas estão muito quietinhas hoje, tô assustada. Eu A acredito. Rose? A Rose tá muito quietinha mesmo. A Rose Eu tá, acho porque que a Rose dá, é faladeira. sim. Dá, A né, Rose é Aline? faladeira. Em volta. Eu acredito que dê, sim. Dê pra gente fazer, assim, fazer essa E visitação. a gente poderia até já, para essa próxima, testar se esse portfólio do Google funciona, né? A gente poderia talvez fazer a reunião, a gente conversar sobre isso, não sei quantas reuniões a gente vai precisar, a gente grava, mas fazer depois por escrito nesse Google e ver se funciona, né? Essa forma de registro para a próxima reunião. A gente também já testa se funciona. Sim, pode ser. Mas eu queria ver também um produtinho que vocês pudessem apresentar na reunião para a gente poder ver o todo, né, da discussão de vocês, Tá. para Em poder forma de slides, o que para a poder gente... a gente pontuar assim Tá. o que deu certo, o que não deu certo, né? Fazer ponto a ponto, assim, uma apresentação breve dos Tá. pontos mais importantes que a gente discutiu aqui em relação Tá à bom. interdisciplinaridade lá, o trabalho interdisciplinar que foi feito até o momento. Tá? Gente, eu preciso sair porque tem gente esperando em outra reunião. Agora eu vou à reunião da residência pedagógica. Mais uma jornada. Então. Tá bom, Tá bom. gente? Então, obrigada. Acho que a gente avançou legal. Foi bom, foi bom. Foi, sim. Foi muito bom. E a gente, então, se vê daqui 15, tá? Eu vou tentar sistematizar um pouquinho. Eu gosto também de fazer um relatóriozinho do que foi discutido, e aí eu vou tentar sistematizar um pouquinho também. Mando para todo mundo, tá bom? Tá legal. Gente, beijos, obrigada. Tchau. Beijos, tchau. Bom carnaval em casa. Bom carnaval. Vou pular da sala para o quarto, do quarto para a sala, para a cozinha aqui, e assim sucessivamente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.